após o debate, eu sempre subo as pessoas para fazer pergunta, tal. Não é sabatina. Tá certo? Deixa eu conversar aqui com o Renato por ordem de chegada. Ô Renato, tudo bem, cara? Boa noite. Tem alguma ponderação a fazer? Pergunta, exposição? O Palmeiras não tem mundial? Como é isso, cara? Oi, Maria, boa noite. Olha, se eu posso fazer pergunta. Porque assim, estavam conversando aqui sobre Trindade, né? Mas você falou que o tema é outro, aí eu fiquei confuso. É pra. Não, tá aberto. O tema que você Ah, show de achar legal bola. para perguntar, tá valendo. E eu posso fazer qualquer pergunta pertinente a essa questão entre católicos, testemunho de Jeová, qualquer uma. Sim, sim, desde que esteja no campo do bate-papo saudável, tá Ah, valendo. então, me desculpe, mas eu vou longe, viu? Vou Olha, o pegar Renato, pesado o na Renato é terrível. pergunta. Existe um axioma chamado bonum est diffusivum sui. Significa que o bem, a bondade, ela é autodifusiva. O bem, como bem substancial, estende a bondade a todas as coisas existentes. O bem acrescenta ao ser a noção de desejabilidade. Ele age no modo de uma causa final, o bem, né, no caso, e atrai, elicia, move a causa eficiente. Em outras palavras, é como dizer que o bom age com bondade, ou o bem gera bondade. É algo natural, né? O bem gera bondade. Por isso que o princípio diz, bonum est diffusivum sui, né? De que a bondade ela é autodifusiva. E nós chamamos Deus de bom. É um predicado aqui que eu acredito ser de comum acordo, tanto entre católicos e TJs, né? De que Deus é bom. Sabendo que a bondade é autodifusiva, logo dizemos então que Deus se autodifunde. Autodifunde. Só que tem um porém. Os homens são mais ou menos bons, né? Então os homens mais ou menos se difundem, por assim dizer. Mas Deus é absoluto e eterno. Então, a sua autodifusão tem que ser completa e eterna. Por isso que ele, crendo que Deus é bom, como ele não cai na ideia, como ele evita a ideia de que Deus, sendo autodifusivo, completamente autodifusivo, não gera uma imagem perfeitíssima de si mesmo, isto é, alguém que é igual a ele ontologicamente falando, sendo, portanto, tão Deus quanto ele o é. E, obviamente, né, para manter a unidade, o bem gera, portanto, uma terceira imagem, uma terceira pessoa, justamente para fazer o papel da síntese eterna e completa, porque essa segunda difusão, né, também é completa, então gera também uma terceira pessoa nessa relação. Como é que ele evita isso, essa conclusão, sendo alguém que crê que Deus é bom? Ok, vai lá, Adriano. O colega aí trouxe um conceito filosófico sobre a crença trinitária, que realmente não passa de um mero conceito filosófico. Não é um ensinamento de Cristo, não era a prática, não era a crença dos cristãos, mas meramente um conceito filosófico que inclusive era já existente em civilizações pagãs, que não é o caso da nação de Israel. Agora, o fato de Deus ser bom. Bom, o próprio Jesus Cristo, ele destacou que a fonte dessa bondade é somente o Pai, a qual ele chamou de Deus. Ninguém é bom, somente um só, Deus. Fecha aspas. Então Jesus ele não está incluindo-se dentro dessa bondade difusiva, ou difusora, ou distributiva. Ele está deixando claro que a fonte da bondade que ele tem, ou que ele passou a ter, ela é proveniente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a perfeita representação exata de Deus. Em que sentido? Atributos que o Pai dele tem, o Pai, como vocês dizem, comunicou isso ao Filho, e o Filho evidenciou isso por meio de ações de uma forma perfeita, mas não igual à fonte. Eu, Adriano, todos vocês, todos os 8 bilhões de pessoas, elas também foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então Deus colocou dentro de cada humano a capacidade de difundir ou espalhar as qualidades que Deus tem. E não restritamente em relação à bondade, mas o amor, a paciência e diversos outros atributos qualitativos que Deus tem, que nós seres humanos podemos imitar. Agora, seremos tão bom quanto o Pai?
Seremos tão bom quanto Deus? Não, porque Deus ele é a fonte. Ele é a fonte de todos os atributos perfeitos. Nós somos apenas o reflexo dessas qualidades que Deus tem. Esse é o ponto. E o detalhe, quem nos ensinou isso? Jesus Cristo. Jesus é um ser muito bom. Ele mostrou bondade em diversas ocasiões. Só que ele disse que a fonte dessa bondade era Deus o Pai, não era ele. Distinguindo-se esses dois seres como completamente diferentes nesse quesito. Embora eles tenham a mesma qualidade, que no contexto aqui é a bondade, ele destaca que essa bondade, a fonte é o Pai. Ele, Jesus, não é a fonte da bondade. Ele é um reflexo difundido, ou melhor, um reflexo da bondade difundida pelo Pai. Por isso que usa essa expressão. É um reflexo de Deus, uma representação, uma imagem de Deus, diferenciando os dois seres, embora os dois tenham a mesma qualidade, mas não na mesma intensidade. Um é a fonte e o outro é simplesmente o reflexo dessa qualidade. Ok, gente, vocês estão vendo que eu estou colocando o tempo, é para não ficar muito devago, né? Um usa 10 minutos, o outro usa 2, então eu estou colocando 3 minutinhos para cada um, para que o nosso bate-papo aqui fica legal. Ô Renato, vai lá, 3 minutos, cara. Não, precisa disso não. Eu só queria reafirmar a pergunta porque eu queria que ele focasse no ponto que, sendo Deus absoluto e sendo bom, ele é autodifusivo. Então por que que essa difusão não seria absoluta também, gerando uma segunda pessoa divina? É essa a questão. Ele falou que Deus, Jesus Cristo no caso, ele não seria bom igual ao Pai, tudo bem. Mas Deus sendo bom é autodifusivo e essa autodifusão é absoluta, logo gera algo igual a ele. Esse que é o ponto. Como eu evito esse raciocínio, sendo que Deus não pode se autodifundir completamente, porque senão teríamos dois que são chamados deuses. E obviamente, se temos dois chamados deuses, há de se ter uma síntese absoluta, completa, para que eles não sejam dois deuses, mas um só, gerando uma terceira pessoa que faz essa ação, essa função. Como é que eu não caio nesse raciocínio entendendo que Deus é bom? É só isso a pergunta, ele não respondeu. Como eu evito esse raciocínio da autodifusão perfeita, absoluta em Deus, já que Deus, tudo aquilo que chamamos a respeito de Deus, né, como bom, justo, eterno, etc., é uma noção absoluta do ser. Porque somente o homem é mais ou menos bom, somente o homem é mais ou menos justo. Inclusive eu já deixei colocado na pergunta, não precisava ter se alongado em relação a Cristo não ser totalmente bom, apenas mais ou menos bom. Eu queria justamente entender de Deus, né? Deus sendo completamente bom, absolutamente bom, como que não há uma difusão completa, perfeita, gerando uma segunda pessoa que seria divina também. Ok, o Adriano já vai responder, só que antes do Adriano responder, eu queria passar para o Guardião, fazer alguma ponderação, alguma pergunta, exposição. Vou trazer uma pergunta dentro do tema ou fora do tema, não tem problema, tá? Ou o que ele achou do debate, né? O que ele achou do debate, se o Adriano apanhou pouco, muito. Ô, Guardião. Eu tô brincando, Boa noite, pessoal. Boa Não, noite. eu não vou fazer. Eu não vou fazer chacota com o Adriano, não, porque, para ser sincero, vamos ser sinceros. Infelizmente, eu estava agora há pouco. Tinha até esquecido do horário, estava até agora terminando a terapia. Acabei, infelizmente, não podendo acompanhar o debate. Quando eu cheguei, já tinha se encerrado. Mas, se possível, eu vou fazer uma pergunta. Se eu tiver a oportunidade, depois eu faço a outra, para não bagunçar e também depois não gerar maiores controvérsias. Resgatando uma fala, agora há pouco, do Adriano, que ele disse que o conceito trinitário passa a existir com Constantino por volta de 330. Então, tendo em vista essa afirmação, por exemplo, não no aspecto de fé, mas no aspecto historiográfico, no aspecto da ciência em si, eu queria perguntar se no estudo que o Adriano já fez sobre Trindade, se ele, por exemplo, já chegou a ler obras como, por exemplo, Teófilo de Antioquia, bispo de Antioquia, que no ano 169 escreve
uma obra aautólico, no livro 2, no capítulo 15, que ele trata sobre Trindade. Da mesma forma, Atenágoras de Atenas, no ano 190, ele escreve na sua Apologia Cristã que ele defende exatamente a questão da Trindade. Ou mesmo Tertuliano, de Cartago, 220, que ele traz exatamente essa questão da Trindade já bem mais desenvolvida na sua obra de Praxis, e até mesmo Orígenes e Hipólito de Roma, todos esses que muito antes de Constantino, citando por último Hipólito de Roma, de 235, 100 anos antes de Constantino, tratava sobre a Trindade. Eu gostaria de saber se essas pessoas representam um fato histórico, científico, acerca do tema da Trindade para o Adriano, ou ele simplesmente ignora para continuar repetindo o que surge com Constantino no ano lá 330. Ok, ô Adriano, parece que tem duas perguntas, né? A do Renato e a do Guardião agora. 3 minutos. Tá. Respondendo a do Renato, na verdade o teu argumento filosófico ele traz uma problemática, porque se a pessoa que começa a receber essa difusão da bondade de Deus sendo a fonte, torna ela Deus, então você teria que acreditar que você tem duas fontes de bondade, logo, dois deuses. E não é o que a Trindade ensina. Bom, a minha explicação ela vai muito mais dentro do que a Bíblia diz, do que esse conceito filosófico que, ao meu ver, ela contraria a crença da Trindade quando ela diz que não são três deuses. Ora, se a fonte da bondade deusifica tal fonte, Jesus não pode ser essa fonte, porque isso o tornaria um outro Deus ou uma segunda fonte, o que não faz sentido, nem mesmo dentro da visão trinitária. O ponto é que existe uma fonte e existe aquele que replica a qualidade que essa fonte emana, que no caso aqui é a bondade. E eu também, como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, tenho a capacidade de replicar a mesma bondade que o Pai tem, embora em uma qualidade e intensidade infinitamente menor do que o próprio Deus, uma vez que ele é a fonte. Respondendo à pergunta do Guardião, na verdade, no Concílio de Nicéia não foi formulada a crença da Trindade. E em nenhum momento eu disse isso. Essa afirmação nunca foi feita por mim, porque eu conheço a história da sua crença, e eu sei que lá no Credo de Nicéia só foi tratado sobre a divindade de Jesus. Ali igualaram Jesus sendo tão Deus quanto o Pai. Inclusive o Credo reza exatamente assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então aqui coloca o Pai como sendo todo-poderoso e Criador do céu e da terra. Aí continua, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ou seja, de quem? Do Todo-Poderoso. Nascido do Pai, ou seja, veio a existir por meio do Pai, antes de todos os séculos. Ou seja, Jesus sendo Deus, nascido do Pai, sendo Deus, porque foi antes de todos os séculos, e não do nascimento virginal de Maria. Então está se referindo ao Jesus Deus. Então tem um Deus que foi nascido de outro Deus, onde um é Pai e Todo-Poderoso, e o outro é Filho desse Deus Todo-Poderoso. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, trazido à existência, aí que faz um quadrado redondo, né, que é o gerado não criado, que é mesmo que dizer que um quadrado é redondo, consubstancial ao Pai, um termo que trouxe muito conflito para a aceitação da crença trinitária, porque todas as coisas foram feitas, ponto. Okay. E cremos no Espírito Santo. Então, não deu para responder a dele, não. Faz assim, continua para poder ficar completa a resposta, tá? E eu passo pro Renato. Vai lá, Adriano. Vou dar mais 2 minutos, tá? Tá. Então, assim, Guardião, o Credo de Nicéia, ele estabeleceu uma base para a crença da Trindade, para a formulação do credo, que só acontece em 381 no Concílio de Constantinopla, onde ali
Atanásio estabeleceu que o Espírito Santo era Deus. E aí tem o Pai Deus, o Filho Deus, o Espírito Santo Deus. Aí vem Tertuliano, que traz meramente o termo. Ele não traz a crença, ele traz o termo Trindade, que é uma substituição à palavra tríade, que é justamente o que se usava para os deuses trinos lá do Egito. E aí ele traz o termo Trindade, inclusive na obra que você citou, ele escreve lá dizendo que que existia um tempo onde Deus ele estava sozinho, e que Jesus não existia. Está na mesma obra citada por você. Eu não gosto muito de me aprofundar nesses caras, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, Eusébio de Cesareia, porque eles não foram inspirados por Deus. O Espírito Santo não baixou neles lá como baixou no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, nos escritores inspirados da palavra de Deus. Eu prefiro me ater às pessoas que receberam a revelação diretamente de Deus do que pessoas que tentaram entender corretamente esses escritos inspirados e que erraram drasticamente. Porque você não encontra na Bíblia dizendo que Jesus é gerado e não criado. Não tem isso. Foi um conceito que eles tiveram baseado em civilizações não cristãs e não inspiradas. Então, eu até sugiro que você se apegue mais aos escritos inspirados da palavra de Deus do que escritos não inspirados que revelam meramente a opinião teológica e filosófica de pessoas que não tinham tanto conhecimento assim, porque não eram inspirados por Deus. Eu até poderia aceitar se esses caras aí fossem papagaio dos apóstolos. E, obviamente, eu teria que conflitar o que eles escreveram com o que está escrito na Bíblia. E quando eu faço isso, eu não encontro nenhuma similaridade. Ok. Ô, Renato, você falou que para passar a palavra, porque você ia fazer a mesma pergunta, é isso mesmo? Eu gostaria de receber a resposta da pergunta. Como a minha pergunta ainda não foi respondida, eu iria refazê-la se você passasse de novo para mim, né? Pode, faz a pergunta novamente. Vou explicar a razão da pergunta, para estarmos todos numa mesma página. Nós chamamos Deus de bom, né? Só que a bondade, ela acrescenta a noção de desejabilidade ao ser. Porque o bem, como bem substancial, estende a bondade a todas as coisas existentes. Ele age como a causa final. O bem atrai, elicia a causa eficiente. O que isso significa, em outras palavras? Dizer que o bem gera a bondade. Ou o bom gera o bem, como vocês queiram colocar. E Deus é bom. Logo, Deus gera a bondade. Só que essa autodifusão, né, já que o bem gera a bondade, logo o bem é autodifusivo, essa autodifusão em Deus, ela traz um outro detalhe. O detalhe de que é absoluta, porque em tudo Deus é absoluto. Ele é absolutamente justo. Ele é completamente justo. Diferente do homem, que é mais ou menos bom ou mais ou menos justo. Então, a autodifusão de Deus tem que ser completa, absoluta. E tem que ser eterna também, porque Deus também é eterno. Então ela tem que começar na eternidade e não pode nunca acabar. Tanto que começar é até impróprio de ser dito, né? Se é este o caso, por que essa autodifusão absoluta não gera uma segunda pessoa tão Deus quanto ele o é? E, obviamente, por que não iria gerar uma terceira pessoa fazendo o papel da síntese infinita e absoluta entre os três para permanecer em um só Deus? Então, por que Deus, sendo bom, autodifusivo, completamente autodifusivo, não gera nessa autodifusão um co-igual a ele? Essa é a pergunta. Esquece ser humano nessa equação. Se Jesus é um ser humano, nem precisa falar dele. Porque os homens, como já foi colocado tanto por mim na minha pergunta, na primeira vez que eu perguntei, quanto na sua vez em que você colocou, os homens são mais ou menos bons, né? Não são tão bons quanto Deus é. Por isso eles não se difundem completamente. Mas e Deus? Essa é a minha questão. Ok. Vai devagar. Se eu já passar para o Guardião vai fazer uma outra questão em cima do que o Adriano falou. Mas vai lá, Guardião. 3 minutos.
Por exemplo, a live ela tá gravada. Eu não afirmei nada, eu nem toquei no assunto de Nicéia nem Constantinopla. Eu falei a sua afirmação que há cerca de 10 minutos atrás você falou que foi criado por Constantino. Da mesma forma que você trouxe uma construção extremamente inverídica. Por quê? Esses caras são pedras no sapato para vocês. Porque, por exemplo, documentos como o Didaquê, do ano 74, são pedras no sapato para vocês. Aí você trouxe a construção agora há pouco, que Tertuliano trouxe apenas o termo. Eu creio com 100% de convicção que você nunca leu nenhuma dessas obras. Olha só o que Tertuliano afirma, e olha que Tertuliano é bem mais tardio do que os que eu citei anteriormente. Mas olha o que ele cita na obra Contra Praxeas 2. Ele diz: todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidas como o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é esse tipo de percepção que vocês renegam para ficar só naquilo que vocês leem. Ora, se é uma questão de inspiração, se tudo isso que faz parte da construção do pensamento cristão, ele não pode ser estudado porque ele não é inspirado. Onde é que a gramática é inspirada? Onde é que os críticos textuais são inspirados? Onde é que os revisionistas da fé são inspirados? Então, fico com a Bíblia. Todos vocês escrevem isso. Mas, na hora que você tiver uma oportunidade, me responda aquela fatídica pergunta de sempre: aonde está ancorado a sua crença, por exemplo, no Novo Testamento? Onde é que está escrito livro, capítulo e versículo para escrever o Novo Testamento, que conste a relação dos 27 livros, ou que Mateus, Lucas, João e Marcos são evangelhos, ou coisas que se crê que não estão reveladas nas Escrituras? Mas é importante mostrar essa resposta. Onde é que está escrito isso? Ok. Como duas perguntas, ela foi um pouquinho... não foi tão extensa, eu vou dar 5 minutos para o Adriano conseguir responder os dois, tá bom, gente? Porque é 3 minutos para o Renato, 3 para o Guardião, então eu quero dar 5 para que o Adriano possa desenvolver bem aí a resposta, tá? Então, vamos começar aqui com o Panac. Panac, eu já respondi tua pergunta 2 vezes. Eu acho que você não consegue, inclusive, repetir aquilo que eu disse. E como você não consegue contrapor o que eu disse, a única coisa que você faz é refazer a pergunta que, pela 2ª vez, já foi respondida. Engraçado que você não está usando o termo Jesus, e nem a palavra filho, nem a palavra pai. Você está usando a palavra Deus. E está correto. Jesus, ele diz que apenas Deus é a fonte da bondade. E que todo outro ser que também tenha bondade é apenas um reflexo desse Deus, e não outro Deus, tão bom quanto a fonte da bondade, que no caso é o Pai de Jesus. Eu já te dei essa resposta. Eu quero saber para onde é que você vai depois da minha resposta. Porque a tua ideia, sendo você trinitário, é tentar provar que Jesus é tão Deus quanto o Pai, porque ambos têm bondade. Bom, se esse for o ponto, você vai ter 2 deuses, porque segundo a tua própria informação, somente Deus é bom. Então, se Jesus é outro Deus, se Jesus é outra fonte de bondade, ele é outro Deus, uma segunda fonte, o que vai contrário ao seu credo. Eu já respondi isso 3 vezes com essa. Agora avança e não só repete a pergunta, porque ela já foi respondida 3 vezes e nem sequer uma homenagem à Trindade. Em relação ao Guardião, que realmente não conseguiu também atacar o que eu disse,
simplesmente ignorou, disse aqui uma afirmação que, caso eu tenha dito que o credo de Nicéia criou alguma coisa, não foi o Deus Cérbero, ou melhor, a Trindade. Lá não se tratou sobre Trindade. Lá se tratou sobre a divindade de Cristo. Foi isso que foi criado no credo de Nicéia. Jesus sendo tão Deus quanto Pai. Ponto. Foi isso que foi criado. Vale também ressaltar que a galera está vendo aí que tanto o Panáquios quanto o Guardião, eles não usam a palavra de Deus para defender a crença. Certamente vocês já viram obras acadêmicas católicas que diz que na Bíblia de Gênesis, no Novo Testamento, não há fundamentação para essa crença. Muito menos de que o Espírito Santo é uma pessoa. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, logo não tem Trindade. A não ser que vocês coloquem Maria como sendo a terceira pessoa da Trindade, né? Que faria até mais sentido. Mas o ponto é esse. A crença, ela não tem que estar baseada em Tertuliano, em Atanásio, em Eusébio de Cesareia, em Orígenes. Volto a dizer, nenhum desses que vocês chamam de pai da igreja falava abertamente sobre Trindade, tá? Nenhum deles. Sabe por quê, Guardião e Panáquios? Porque segundo o credo trinitário, quando ele foi realmente formulado em 385 no Concílio de Constantinopla e não no credo de Nicéia, no Concílio de Nicéia, lá diz que para ser Trindade tem que dizer que os três são um. Se você me traz Tertuliano falando do Pai, falando do Filho e do Espírito Santo, isso não é Trindade, meu filho. Só é Trindade se os três for um. Entendeu? E esse conceito só vem a existir posteriormente dentro do falso cristianismo estabelecido por Atanásio, que inclusive há uma discussão em relação a se ele realmente formulou esse credo ou não. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é que o credo existe e é atribuído a ele. E quando isso se traz, os três são um. Para ficar bem gravado na mente de vocês, citar três não é provar a Trindade, porque o triteísta, que embora tenha aí 99% de similaridade com a crença trinitária, vocês negam que são triteístas. O triteísta, ele usa exatamente esse argumento. Três. Tá vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um aqui é Deus. Logo, são três deuses. Triteístas. Quando esses pais da igreja falam de três, eles não estão falando de Trindade. O credo só foi formulado, segundo a fonte católica, no quarto século. O que se tinha era mera especulação, eram citações de Pai, Filho e Espírito Santo que eu encontro também dentro da Bíblia, escrito por Paulo. Agora eu encontro Paulo dizendo que esses três são um, com exceção de 1 João 5,7, que é obviamente um texto falso e espúrio. Cabe a você provar que os três são um para ser Trindade, a não ser que você defenda também o triteísmo. Muito bem. Ô Renato, você tinha perguntado aqui na rolagem, na verdade eu estou fazendo assim, estou passando do Adriano para você, depois do Guardião para o Adriano e eu estou indo assim. Porque nessa fala agora dele, ele reclamou que não se usa a Bíblia, e ele reclamou também de algumas outras questões pertinentes à ausência de uma argumentação propriamente dita. Vou te dar 3 minutos, tá? Porque eu imaginei que fosse só um momento onde perguntamos e ele responde. Eu não achei que fosse de fato um debate. Porque se isso daqui seguir a estrutura de um debate de fato, eu vou argumentar e defender aquilo que eu creio. Mas eu achei que fosse um momento onde nós tiramos dúvidas com ele, entendeu? Não sei se eu tô enganado. Não, pode ser tirar dúvida ou fazer alguma exposição e tal. Não, mas virou debate, é isso? Do nada? Pra ele reclamar que a gente não tá argumentando? Não, pode contrapor. A questão é que assim, se tu me Não, mas pergunta é um momento se de dois tirar mais dois... Quando eu subi na live, o Podplay falou que era um momento pra tirar dúvidas. Perguntar. Ele não falou que era pra debater. Por isso que eu não entendi você reclamar disso agora. Mas aí se você me faz 3 vezes a mesma pergunta, eu te dou 3 respostas, e na 4ª vez tu repete a mesma pergunta, aí não é mais tirar dúvida, né, Panax? É porque na sua resposta você falou do homem, enquanto não sendo Deus, enquanto não sendo Deus, sendo mais ou menos bom, nós temos aqui a relação da autodifusão, certo? Entre Deus e o homem. Deus estende sua bondade ao homem. De Jesus. Exato, você citou aquilo que você considera ser apenas um homem, né? Jesus Cristo. Não. Só que
Eu tinha dito nas questões que eu mencionei, nas 3 vezes em que eu perguntei, porque você não respondeu nenhuma delas, de que você não precisa colocar na equação a humanidade como um todo. Você pode excluir tudo que não é Deus da equação e falar somente do divino. Por que o divino sendo bom e a bondade sendo autodifusiva e o divino também sendo absoluto, ou seja, a autodifusão sendo absoluta, porque Deus é absolutamente bom, por que essa autodifusão absoluta não gera uma segunda pessoa? Porque a difusão da bondade de Deus para com o gênero humano, ou para com as criaturas, não é uma difusão absoluta, porque as criaturas não são absolutamente boas. Você afirmou isso também. Portanto, essa autodifusão absoluta não pode ser para com as criaturas, colega. Daí viria, por exemplo, uma resposta trinitária de uma segunda pessoa sendo tão Deus quanto o Pai é, porque nessa relação entre as duas, que são igualmente Deus, haveria a autodifusão absoluta sem nenhum problema. E óbvio, eles permaneceriam como um só Deus por causa de uma segunda autodifusão completa e absoluta que faz a síntese, né? Você tem a tese, a antítese não porque é o oposto, mas porque se é uma paternidade há de se haver uma filiação, e a síntese que une infinitamente aqueles dois infinitos. Isto é, o Espírito Santo. Uma Mas aí você tem duas fontes, absoluta acontecendo daquele que é absolutamente bom. Mas você não responde, porque Deus sendo absolutamente bom, ele não se difunde absolutamente. Mas aí você tem duas fontes, né? Mas aí você tem duas fontes. Duas fontes de bondade. A terceira autodifusão evita serem 2 ou 3 fontes. Só que você não prestou atenção. Não existe essa terceira autodifusão sendo o Espírito Santo. A segunda do Espírito Santo não são 3, são só 2. Filho e Espírito Santo. Então não tem trindade aí, só tem dualidade. Ok, vamos seguir. Fonte, o Pai é a fonte, a difusão do Filho, a difusão do Espírito, 3 pessoas. Só que você não prestou atenção. Vamos seguir aqui, tá bom? Para não ficar preso só num assunto. Ô Guardião, 3 minutos para você, cara. Eu acho que aí depois o Adriano pode tocar no assunto do Renato novamente. Pronto, tranquilo. Bom, inclusive, depois pode, para que o Adriano não reclame, você pode fazer o corte da fala dele quando ele fala que o pensamento sobre a Trindade só apareceu com Constantino. Eu não falei nenhum concílio, eu falei com Constantino repetindo o que ele falou. E quando ele traz essa construção, mostra que ele nunca leu nenhuma dessas obras, que só traz a questão... Primeiro ele disse que trazia a questão do nome, da Trindade. Segundo, ele traz a questão do triteísmo. Prova documental, ipsis literi, que ele nunca leu nenhum parágrafo escrito por Tertuliano. Vou ler só a última frase desse texto que eu li para ele, para não ler todo de novo. Ele afirma: um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são um só, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. E ele faz exatamente a referência textual de Mateus 28:19. Então, isso que se trata da obra aqui, Contra Praxis 2. Para não citar todos os outros que antecederam, porque Tertuliano já é no século II, ali por volta de 200 e pouco. Mas, por exemplo, se ele pegasse desde Teófilo de Antioquia, Atenágoras de Atena, Justino Márcio, vários outros que trataram do tema. Agora, seria importante para o Adriano, que sempre traz esse argumento biblicista, ele explicar de uma forma satisfatória para as pessoas que o ouvem, da onde é que sai o alicerce para a fé dele no Novo Testamento, por exemplo. Porque não tem nenhum texto que Jesus dê a ordenância para escrevê-lo. Não tem nenhum texto que se dê uma relação de quem são os 4 evangelhos. Não tem nenhum texto que diga, esses são os 27 livros inspirados. Já que o Adriano e aquilo que ele defende como fé renega tudo o que é história do cristianismo, que é a vivência dessa fé, da onde é que veio? E não vale, Adriano, trazer como da outra vez aquele texto paulino. Toda a escritura é útil para ensinar e corrigir, porque esse texto não tem nada a ver com isso. Então, aonde é que está a raiz da sua fé nas escrituras? Se tem que ser algo
escrito, tem que ser algo lido. Aonde é que nós podemos ler esses 3 pontos que eu estou te perguntando dentro da mesma pergunta? Tem uma Bíblia aí, guardião? Com certeza. Diga aí o livro, capítulo 1, que eu gosto muito disso. Vamos lá. Lucas capítulo 1. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, qual verso? Pode ler 1, 2, 3, até o 4. Pronto, vamos pegar aqui uma tradução qualquer. Vamos, Lucas 1, até o verso 4, né? Do 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendidos, porém, ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os precisaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Adriano, esclareça só pra gente, seja honesto com o texto. Tá. Esse trecho que Lucas está escrevendo aqui, ele está se referindo a todo o Novo Testamento que eu estou te perguntando, ou do que Lucas está se propondo a narrar? É exatamente isso. Você pediu uma base, estou lhe mostrando uma delas. Lucas capítulo 1, todo o evangelho de Lucas é uma peça de direito dirigida para Teófilo. Como foi que Lucas recolheu essas informações que ele escreveu? Aí ele mesmo escreveu, muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Então os discípulos acreditaram naquilo que ouviram e eles se esforçaram. Será que aqui está incluindo os outros discípulos? Claro, porque ele usou nós aqui, né? No versículo 1. Relatos dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Nós quem? Os cristãos. Só que eles só estavam na parte oral. Precisava escrever. Aí o que Lucas faz? Ele continua no versículo 2. Assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e proclamadores da mensagem. Lucas, que era médico, foi o que ele fez? Reuniu pessoas que viu aquilo que os evangelhos narram, como é o caso de Lucas. E você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João trata sobre o mesmo assunto com visões diferentes. Então, se eu te provo que um desses aqui, como é que ele foi feito, todos os outros foram assim, até porque Lucas está usando o plural, nós, não eu. E ele diz que a fonte das informações que ele obteve, que ele escreveu, eram testemunhas oculares, pessoas que viram e ouviram os fatos que são narrados por Lucas, e também que eram proclamadores daquilo que eles haviam testemunhado. Então Lucas está colhendo o testemunho das pessoas que viram as coisas. Aí no versículo 3 ele diz, assim também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão desde o início. Olha o cuidado que Lucas teve. Ele ouviu as testemunhas oculares e aqueles que proclamavam a mensagem, mas ainda assim ele foi pesquisar com exatidão aquilo que ele havia ouvido das testemunhas. Aí ele diz, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, para que você tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. Então, como foi que foi feito o Evangelho de Lucas? Com base naquilo que foi dito para Lucas, de pessoas que presenciaram os fatos. Ele ainda teve um cuidado minucioso para pesquisar, para saber se realmente tinha sido daquele jeito que ele havia sido dito. Ele escreve de forma lógica para uma autoridade daquela época, para que ele tivesse certeza que aquilo que havia sido ensinado para Teófilo tivesse certeza que aquilo realmente era verdade. Tudo que está escrito em Lucas, obviamente não é 100%, há alguma divergência aqui de alguns pontos, mas é replicado em Mateus, Marcos e João.
o que me dá credibilidade, porque quem escreveu, além de ter tido esse cuidado todo, ele foi inspirado por Deus. E se Deus não errou ao escrever de Gênesis a Malaquias, ou melhor, de inspirar pessoas a escrever de Gênesis a Malaquias, por que ele erraria ao escrever de Mateus a Apocalipse? Óbvio que não. Então é por isso, guardião, que eu e você deveria se apegar unicamente e exclusivamente a Gênesis e Apocalipse. Porque a fonte é Deus, os homens eram inspirados por Deus, eles não escreveram seus próprios pensamentos, como é o caso desse grupinho aí que vocês chamam de pai da falsa igreja, e ainda tiveram cuidado de fazer isso com exatidão. Por isso que o Adriano e o Testemunho de Jeová se prende à Bíblia. Para mim não importa o que Tertuliano escreveu, eu nunca li uma obra dele, não tenho interesse em ler, nunca vou ler na minha vida porque eu considero uma perca de tempo. Eu prefiro reler 352 milhões de vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse do que ler uma página do que qualquer pai da igreja tenha escrito. Afinal, eles não são teólogos, ou melhor, eles não são inspirados, eles não tiveram a pesquisa cuidadosa que Lucas teve, eles não escreveram com exatidão, eles não ouviram o que as pessoas viram, simplesmente estão dando a mera opinião deles, até porque estamos falando aqui de décadas de tempo, né? Mas é mais ou menos isso, é por isso que eu acredito em todo o Evangelho e, obviamente, em toda a Bíblia. A fonte é Deus. O Marcos acabou de chegar, mas antes de passar para o Marcos, para não perder a vibe aqui do assunto entre o Guardião e o Adriano, o Guardião, 3 minutos, cara. Aí eu passo para o Tranquilo. Carlos. Tranquilo. Ó, é por isso que fica feio, por exemplo, ó. Quando ele traz, ele começa a construir o que ele mesmo se torna refém. Primeiro, Lucas, ele não se baseou em escritos, ele se baseou em testemunhos. Ninguém está aqui desqualificando Lucas. O que se está desqualificando é a argumentação anando a fé do argumento biblicista. Então, por exemplo, ele foi incapaz de responder aonde Jesus dá a ordenança para escrever esses 27 livros. Deixa eu te ajudar. Por que tu não cita o Apocalipse, quando João é ordenado a escrever esta profecia? Eu te ajudo. Tu poderia ter citado esse texto também. Agora eu estou tratando de um conjunto de 27 livros que precisa ter a garantia de uma inspiração. E você não é capaz, porque você não tem a capacidade de ser honesto com você mesmo em admitir que isso não consta nas escrituras. Igual a, por exemplo, ao Criança Animal aqui, e vários outros que preferem viver na enganação. Então, por exemplo, você não é capaz de mostrar como, por exemplo, esse mesmo Lucas, que você disse que replica o que estão nos demais evangelhos sinóticos, em Mateus e Marcos, mas, por exemplo, você não sabe explicar, porque, por exemplo, como em Lucas, capítulo, por exemplo, capítulo 1, do verso 39 ao 56, por que é abordado uma questão sobre o nascimento de Maria, ou de Jesus, e mais especificamente com ênfase a Maria, de forma que os outros evangelhos não fazem? E nem você soube responder, de fato, aonde é que está dizendo que Mateus, Marcos, Lucas, João são evangélicos? Por que não Tiago, Pedro ou qualquer um outro? Você não sabe dizer onde é que a gente lê que os 27 livros, a começar por Mateus e a terminar por Apocalipse, são de fato inspirados. Por quê? Não é interessante para vocês mostrar, libertar as pessoas desse grilhão da escravidão, da teologia do verbo se encadernou e habitou entre nós. Porque vocês querem induzir essa visão islâmica e judaica da fé. A fé não é mais a revelação, não é do verbo encarnado, é do verbo encadernado. Então você nunca vai conseguir trazer essa resposta. Por quê? Porque não está escrito. Se tiver escrito, faça eu passar essa vergonha, leia mais um texto que você se propôs a me refutar e não conseguiu. Antes você citou, toda a escritura é útil para ensinar. Então ficou ruim.
Ok, ok. Antes do Adriano responder o Guardião, eu vou passar para o nosso amigo Marcos Vinícius, que acabou de chegar. E aí, Marcos, tudo bem? Boa noite, cara. Tem alguma consideração, exposição, pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas deixa ele responder o Guardião logo de uma vez, aí eu faço a pergunta para ele poder concentrar só na pergunta, né? Show de bola. Adriano, 3 minutos para você responder o Guardião. Não há o que responder, porque já foi respondido por Lucas e ele nem sequer tocou no assunto. Mas já que ele quer mais, tem mais. Deixa eu colocar 3 minutos aqui. Aí, pronto. João capítulo 21, versículo 25. Se eu pegar a argumentação do Guardião, eu vou dizer que Jesus ele tem umas coisas que não é falado sobre Jesus. O motivo está numa hipérbole que o próprio escritor João escreveu. Ele diz, de fato, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas em todos os detalhes, como o Guardião quer, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos nele. Só que o Guardião quer que tudo que Jesus falou, desde o Gugu Dadá, desde o primeiro papai e mamãe, até o estar consumado, o Guardião quer tudo escrito. O Guardião não consegue entender que a Bíblia é um resumo de relatos que compreende um período de 1600, de muito tempo, um livro escrito durante diversas épocas e que, óbvio que não vai ter 100% tudo aqui. Só que, no contexto em que o Guardião traz esse argumento, é falando sobre Deus. Quando Jesus falou sobre Deus, o que foi que ele falou? Aí o apóstolo Paulo, que era alguém judeu, que se tornou cristão, ele escreveu isso aqui, ó. Romanos capítulo 1. Será que Jesus tinha que falar tudo, 100% tudo sobre Deus? Aí Paulo responde aqui, ó. João capítulo 1, versículo 19. Porque o que se pode saber sobre Deus é bem claro entre eles, visto que Deus o tornou claro a eles. Tá vendo aqui, Guardião? Deus não revelou todas as coisas sobre si mesmo. Deus revelou aquilo que era possível os discípulos, os apóstolos e os cristãos daquela época saber. Deus é quem tornou claro isso a eles. O teu argumento é tentando dizer, mas não tem tudo o que Cristo falou na Bíblia, então Jesus pode ter ensinado essa aberração teológica que você acredita como trindade, né, Guardião? Só não está escrito. Então, se não está escrito, mas está escrito no meu credo da minha igreja, então eu vou comparar como se fosse o próprio Cristo falando, o que não faz sentido. O que Cristo veio fazer, que foi revelar o Pai, ele fez muito bem, e ele não falou nada sobre trindade. Maravilha, tá aí a resposta refutando a trindade, é o nome do Adriano agora. Marcos, 3 minutos, cara. Eu desejo boa noite a todos aí, boa noite ao Adriano, que está disponível aí respondendo a pergunta do pessoal há bastante tempo já, né? Eu vejo que o Adriano é bem apegado ao texto. Aí o Guardião fez uma pergunta que ele não respondeu. E eu vou, antes de comentar algumas afirmações dele aqui, que eu vou deixar para depois, eu vou fazer uma pergunta para ele, amplificando um pouco mais a questão que o Guardião trouxe e ele não respondeu. Adriano, você crê piamente na Bíblia, pela forma como eu vejo você falando, né? E vocês têm uma Bíblia própria, né? A sua religião tem uma Bíblia aí com a tradução própria, né? A qual vocês estudam, enfim. Eu gostaria que você me dissesse onde, como, quando se deu a inspiração da sua Bíblia, né? Onde foi dada a inspiração divina da sua Bíblia? Esse texto, né, de toda a Escritura divinamente inspirada, é um texto que não vale, por quê? Porque, como por exemplo, vocês não aceitam deuterocanônicos, mas eles estavam escritos, né? Então,
Então aqueles não são inspirados, mas eles estavam lá no meio. Então esse argumento não vale, né? Eu gostaria de saber de você onde, quando, como se deu a inspiração divina. Vou perguntar só do Antigo Testamento por enquanto, porque do Novo você não respondeu ao guardião. A do Antigo Testamento da sua Bíblia, quando se deu, quem foram as pessoas inspiradas? Foram os copistas? Porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita no hebraico que a gente conhece hoje, né? Quiçá em paleo-hebraico, né? A academia discute muito isso. Por exemplo, Moisés nasceu, foi criado no Egito, né? Então ele não tinha essa escrita no paleo-hebraico ainda, né? Era escrita egípcia, hieroglifos lá, enfim. Então a gente já sabe que esse hebraico de hoje já é uma tradução. Esses copistas estavam inspirados por Deus. Como foi que se deu essa inspiração? São os maçoréticos? São os maçoréticos do texto que a sua Bíblia assume, que são os inspirados por Deus? Quem são os inspirados por Deus que comporam o texto, que fizeram as cópias, que comporam o texto? Como você garante que toda essa tradução, essas cópias da sua Bíblia não foram adulteradas? Quem são os homens inspirados por Deus que comporam os textos que os profetas narraram na sua Bíblia? Ok, tá aí a pergunta feita do Marcos para Adriano. Adriano, 3 minutos, cara. Bom, parece que é padrão você responder o católico e ele dizer que você não respondeu. Simplesmente porque não sabe refutar. E não sabe. Eu já respondi a pergunta do guardião, citando Lucas capítulo 1, que ele não comentou nada, e agora eu citei João 21, o último versículo ali, onde deixou claro que tudo o que Cristo fez, ele não escreveu, porque não tinha como escrever tudo o que ele disse. Mas aquilo que era necessário, que Deus queria que ele soubesse, ele colocou dentro da Bíblia. E os apóstolos, em 1 João 5,20, dizem que Jesus deixou muito claro quem é o Deus verdadeiro. Coisa que, óbvio, não é uma confusão teológica como a Trindade, porque eles entenderam muito bem. Católico não consegue entender a crença da Trindade, muito menos explicar para quem não acredita nisso. Agora, a sua pergunta, Marcos, quem que inspirou a tradução do Novo Mundo? Se é que eu entendi corretamente a sua pergunta. Resposta, ninguém. Desculpa, Adriano. A tradução do Antigo Testamento que vocês usam, né? Porque vocês... Nós usamos, que eu acho que você usa também. Só para ele entender bem a pergunta. Porque vocês usam o texto maçorético na Bíblia de vocês, não é isso? Não só esse, muitos outros. Então, onde se dá essa inspiração? Bom, a inspiração ela acontece somente quando é feito os manuscritos originais. Todos os manuscritos que são feitas as Bíblias hoje, nenhum deles foi inspirado. São cópias de cópias, que também eram cópias de outras cópias, que eram cópias até chegar no que nós chamamos de autógrafos, que é aquele papiro, o manuscrito, escrito pela mão do apóstolo João, do apóstolo Paulo. Aquilo ali foi inspirado. A primeira cópia disso não foi inspirada. A terceira também não. A segunda, a última cópia também não. Então, o que nós temos aqui hoje, são mais de 5.000 manuscritos, são cópia de cópias de cópias. Não é o original. O original não se existe mais há muito tempo. Já tinha se acabado, inclusive, enquanto os copistas já tinha se destruído já os originais. Agora, como é que eu tenho certeza que isso realmente foi inspirado por Deus? Me surpreende essa pergunta vir de uma religião que diz que deixou a Bíblia para a humanidade. Que foi vocês que formularam a Bíblia, que são vocês os protetores da Bíblia, mas até o momento não se usou-se nenhuma delas, nenhuma vez, para tentar fundamentar alguma de suas crenças. Ora, a pergunta parece que está vindo de alguém que nega a veracidade da Bíblia, sendo que alegam ou apregoam para si aqueles que protegeram a Bíblia, o que não faz sentido. Parece que eu estou conversando com dois ateus, que não crê na inspiração e na inerrância da Bíblia. Aí joga para mim. Eu acredito. Por quê? Só para concluir, Wesley. Nós já vemos dentro da Bíblia informações... Eu vou ensinar vocês a refutar um ateu, tá? Nós temos dentro da Bíblia informações que, se não tivesse sido dada por inspiração, ninguém saberia tal informação. Um exemplo. Jó falou sobre o peso do vento.
Como é que Jó sabia disso? Jó não tinha conhecimento disso. Jó não era cientista. Como é que ele sabia que o ar tem peso? Como é que ele sabia que o núcleo da Terra é ardente? Como é que ele sabia que dentro do mar tem ruas, como que são as correntes marítimas? Como é que ele sabia sobre gravidade, extinção de estrelas, leis universais que existem no universo? Como é que ele sabia disso? Ele escreveu argumentações científicas que na modernidade nem mesmo os mais conhecedores da antiguidade, como é o caso de Aristóteles, não tinha tão conhecimento científico como Jó, por exemplo. Então Jó trouxe informações que de outro modo não tinha como saber. Logo, a fonte das informações que Jó escreveu, por exemplo, citando um dos vários exemplos científicos aqui, é inspiração divina. Outra coisa, a exatidão histórica da Bíblia. Cidades que são mencionadas na Bíblia são descobertas hoje pela arqueologia. Datações, que a lei diz, no ano tal, do rei tal, no 20º ano de tal, que quem governava era tal. Aí vem provas extra-Bíblia que comprova que esses dados são realmente corretos. O que não acontece, Marcos, nos livros deuterocanônicos. Só para citar aqui um exemplo. Baruque, na carta de Jeremias, Baruque 6, que é um livro que vocês têm na Bíblia de vocês, fala que judeus ficaram em Babilônia por 7 gerações. Só que a Bíblia diz em Jeremias que eles iriam ficar ali apenas 70 anos. Lógico que não são 7 gerações. Então é um erro histórico que não combina com o inspirado da Bíblia. Judite, lá no capítulo 1, versículo 1, fala que Nabucodonosor era rei dos assírios, o que não é verdade. Historicamente comprovado, Nabucodonosor II era, mas o primeiro não. Ele era rei da Babilônia, não da Síria, como diz o texto apócrifo. Ok. E aqui se eu for me aprofundar, nós vamos longe para provar que esses livros deuterocanônicos não foram inspirados. Wesley, eu volto daqui a uns 10 minutos. Toca lá. Fica aí um pouquinho, só para eu dar minha réplica aqui, fica aí um pouquinho, não corre não. Eu vou dar mais 6 minutos pro Marcos, tá? Para poder concluir. Eu havia acrescentado um pouquinho pro Adriano. Adriano, você vai ficar 10 minutos fora? Não, corre não, Adriano, fica aí, pô. Não corro não, pode ficar tranquilo. Fica aí. Agora traz informações como eu trouxe, de preferência dentro da Bíblia. Não, né? você tentou fugir bem, você tentou ser liso aí, fugir bem sem responder a questão. Na verdade, você respondeu, né? Calma, o bate-papo tá legal. Vamos. Na verdade, você respondeu, né? Você disse que sua Bíblia não é inspirada. Você respondeu isso. Todos aqui ouviram. E mais, você trouxe a seguinte argumentação. Se houver um texto escrito de alguém, que qualquer um que seja, que comprove algo que hoje nós sabemos, esse texto é inspirado. Olha só que interessante que você trouxe. Segundo você, a sua conclusão é o seguinte, ó. Jó, que é um personagem bíblico, falava de que o vento tem peso. Se eu encontrar um outro escrito de alguém extra-bíblico que fale coisa que é uma verdade, olha, esse cara foi inspirado por Deus. Ele devia estar na sua Bíblia, Adriano. Não deixa de colocar essa galera não, tá bom? Por exemplo, Márcio. Segundo você, isso é inspiração divina, né? Sim. Enfim. A gente pode recolher depois alguns, vou te mandar no privado, para você poder acrescentar. Você falar aqui agora, você consegue mostrar para mim alguém da época de Jó ou antes de Jó que falou sobre o peso? Você pode não me interromper, Adriano? Você pode não me interromper, por favor? Porque tua argumentação tá meio vaga, sabe? Já tá vendo que você tá fugindo, né? A galera já tá vendo que ficou ruim para você. Não, você já tá eu tô fugindo de quê? Vai usar a estratégiazinha de sempre, né? Peraí. Ô, Marcos, você tá com seu tempo aí, use ele, tá? Depois eu passo de novo pro Adriano. Pode lá. Se ele deixar, eu vou usar, né? Porque já me tirou um minuto aqui já. Fica à vontade. Porque eu só pedi que você trouxesse base porque você está dizendo, mas parece que você não tem, não. Mas pode continuar. A falta de respeito do Adriano é impressionante, né? Vai lá, Marcos. Ele não conseguiu ouvir. Então, ele não trouxe, né? A resposta, na verdade, ele deu uma resposta de que a Bíblia dele não é inspirada, né? Isso ficou claro para todos nós. Então, quando o Adriano citar Bíblia para vocês, pessoal,
saibam que ele está falando de algo não inspirado. Só será inspirado para o Adriano, segundo o que ele argumentou aqui, algo que cientificamente pode ser comprovado no presente. Ok? Vocês ouviram a argumentação dele. Então, o Adriano que acha que Jó escreveu um livro, tá? O Adriano que acha que Jó escreveu um livro, ele crê que a Bíblia dele não é inspirada, e textos inspirados são aqueles que podem ser comprovados cientificamente no presente. Vocês escutaram isso do Adriano. Tá? Adriano, eu gostaria que você respondesse, vou perguntar de novo, porque parece que você não entendeu a pergunta, você sabonetou, e eu vou perguntar de novo. O texto do Antigo Testamento, essas cópias que você não acha inspirada, tá? Elas são dos maçoréticos? Elas são aquelas ali do século V a.C., né? Quais são as cópias? Quais são as cópias não inspiradas, como você já afirmou, da sua Bíblia não inspirada por Deus, somente comprovada com aquilo que tem comprovação científica, que vocês usam? Esse é o meu questionamento. Não sabonete para outros assuntos. Responda a pergunta, seja direto. É simples. Ok. Ô Marcos, você ainda tem alguns minutos. Você vai abrir mão? Não, pode deixar o Adriano responder, não tem problema não. Tá, então eu vou dar... Vai lá, Adriano, 3 minutos. Bom, primeiramente, que a pessoa tem que prestar atenção no que é dito. Em nenhum momento, inclusive a Rolagem está dizendo aqui, que não viram eu falar aquilo que o Marcos está repetindo. Ninguém ouviu eu dizer, e eu não disse, óbvio, que para a Bíblia ser inspirada, ela precisa ser comprovada cientificamente. Ninguém ouviu isso. Mas foi o que o Marcos trouxe. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele é um católico, igual os fariseus, que se apega mais à tradição, não à palavra de Deus. Tá me ofendendo, Adriano? Por que você está me ofendendo? Eu fui tão respeitoso com você, cara. Eu não vou aceitar ofensa, não, cara. Peraí. Se você, Adriano, se você não consegue manter um debate equilibrado e respeitoso, Wesley, você não muta ele aí, consegue Wesley, que tá responder a interrompendo, tá começando a pergunta. apanhar. Mutei os dois, calma, vamos lá. Gente, sem ofensa, é sério, vamos tentar manter. Meu, tá legal até agora, cara, vamos manter. Tá nervoso? Tá nervoso, Marcos? Cara, Tranquilo, eu só vou aceitar a ofensa porque eu fui extremamente respeitoso com você. Eu poderia estar aqui te chamando de um monte de coisa e não tô, cara. Eu tô aqui de Vamos respeito lá, porque Marcos, você, no início da conversa eu disse, eu agradeci por você falar. estar aqui disponível a responder as perguntas. De falar. Então, repetindo aqui, restabelece meu tempo aí, Wesley, por gentileza. sim, mas vamos manter uma conversa amistosa, cara. Eu vou estabelecer seu tempo aqui, mas vamos manter uma conversa sem desrespeitar ninguém, tá, gente? Senão eu vou ter que fechar a live e foge para outro. Então, como eu disse, né? E vou repetir. Ninguém ouviu o que eu dizendo aquilo que o Marcos disse que eu havia dito. Desculpa, Adriano. Wesley, você Em nenhum colocou momento eu disse que a Bíblia, para ser inspirada, precisa ser comprovada cientificamente. Até porque a ciência não tem capacidade de provar 100% o que a Bíblia diz. Porque a ciência ela tem limitações de estudar apenas o que é natural. O que é sobrenatural não é escopo da ciência. Isso aqui qualquer pessoa sabe, menos o Marcos. Segundo ponto. Eu já respondi a pergunta dele. Ele perguntou se a minha Bíblia, qual que é a minha Bíblia? Tradução do Novo Mundo. Ele perguntou se a minha Bíblia foi inspirada. Se eu digo que sim, o Marcos vai dizer que a comissão que produziu a tradução do Novo Mundo, os caras foram inspirados por Deus. Se eu digo que não, aí o Marcos vai dizer que nenhuma Bíblia que existe hoje, ela realmente deve ter crédito porque ela não foi inspirada por Deus. Ou seja, Bíblia de Jerusalém, quem fez ela foi inspirado por Deus? Não. Bíblia Ave Maria, que é aquela que enfeita o palco lá do padre, foi inspirada por Deus? Não. O que foi inspirado diretamente por Deus
foram os autógrafos. Isso eu já respondi. Agora, as cópias, os copistas, não foram inspirados por Deus. Foi isso aqui que eu respondi da outra vez anterior? Foi. Só que quando você debate com o católico, tem que responder 352 mil vezes para que eles possam entender. São os maçoréticos? Não, são os apóstolos. Foram os apóstolos que foram inspirados. Foi João, inclusive você tem nomes. Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos eles. Eles foram inspirados. Foram 40 pessoas no total. 40 pessoas no decorrer de 1.600 anos. Diversas culturas, formação diferente, conhecimento diferente. Foi isso. Ok. Se a pessoa... Adriano, Adriano. né? No seu tempo. Adriano. Marcos, rapidinho, é que o Guardião já está aguardando já tem um tempo, aí eu também queria deixar ele falar um pouco. Se o Guardião me permitir o tempinho dele... Pode ser, Guardião? Eu não vou te atrapalhar não, Marcão. É só para enfatizar no que você já está falando. Seria muito interessante, por exemplo, que ele trouxesse essa questão dos autógrafos. Onde é que estão os autógrafos? E aí ele pode participar de você. Tá, Adriano, você não respondeu. Eu vou reformular a pergunta, porque a pergunta foi simples, né? A pergunta foi simples. E você deu uma volta total, me ofendeu, não sei o quê, e não respondeu. Eu perguntei assim, ó. Eu te ofendi em quê, Marcos? Eu te ofendi em quê, Marcos? Ô, Marcos, Você me eu te chamou de ofendi em quê? fariseu. Você me chamou de Você é fariseu. fariseu mesmo. Não, Beleza, tá vendo aí? Peraí. Aí é complicado. Ô Wesley, quando tiver um sujeito aqui educado, que não dê voltas, que consiga responder os questionamentos, mesmo quando eles são questionamentos difíceis, porque esse é um questionamento difícil para ele. Não, meu né? amigo, isso aí é mais fácil do que refutar a Trindade. Peraí. Tô silenciando os dois, silenciei os dois. O Adriano, eu peço para você de verdade. Desculpa, Wesley, desculpa. Eu não vou permanecer no mesmo ambiente de uma pessoa que me ofende gratuitamente. Desculpa. Calma. Aqui agora. Peraí, o Adriano. Adriano, Vamos Wesley, evitar. dá uma aquilo que estudadinha. você falou. Gente, Um termo teológico, ele pode Eu ser vou usado. sugerir o Tá Adriano aqui, ó. Adriano, para você não passar a vergonha que você Não passou quero mais te ouvir, explicando o não, texto de Marcos. Lucas. Não, peraí. É meu tempo de pergunta. É meu tempo, eu Não, vou mas eu falar. não quero ouvir Peraí, você mais não. peraí. Já Peraí. deu. Você não tem o que agregar nessa. Silenciando os dois. Adriano, eu peço para você não falar essa palavra porque ofendeu, tá bom? Usa outra palavra, beleza? Só para não ofender os Tá colegas. bom, pode chamar de neófito? Não, cara. Ô, Adriano, você só Ah, tá, consegue eu ser vou essa usar um pessoa... termo, eu vou usar um termo mais leve. Então, Marcos, você é Adriano. um homem indouto e comum. Pronto, Adriano, o mesmo título deixa usado eu para falar uma os coisa com você. Deixa eu falar com isso com você. Não, para mim não. Para mim não, que eu não quero consulta psicológica, não. Você vai refutar o Isso. meu argumento ou você não tem nada a dizer? Porque se você não tiver nada a dizer sobre o meu argumento, você pode falar até a O noite problema toda. é que você não tem um Falar argumento. sobre Esse é que é o mim, problema. Sobre o meu Ô, argumento, você Wesley, pode é falar. meu tempo, não é o meu tempo? Ó, faz assim, é seu tempo, mas peraí, ó, para finalizar eu vou dar 4 minutos para cada um e finalizar a live, tá? Porque até agora estava indo bem, só que infelizmente acabou... Você viu que o Adriano, ele apelou, né? Ele não conseguiu se segurar. 4 minutos. Apelei pra quê, Marco? Para de se vitimizar, cara. Adriano, deixa ele falar, cara, senão ninguém Por fala. gentileza, me Fala do deixe meu por último. argumento aí, Marcos. Wesley, por Fala do gentileza, meu me deixe por argumento. último. Tá, vai lá, Max, 4 minutos. Mas, ó, nem o Adriano, nem o Guardião interrompendo o Max. Eu vou retomar aqui. A pergunta foi simples, vocês viram que o Adriano mais uma vez não respondeu, né? O questionamento. A pergunta foi bem simples, eu até terminei antes do tempo para que ele pudesse responder. Vocês usam um texto massorético ou vocês usam um texto de antes? Qual é a tradução que vocês usam? Essa foi a pergunta que eu fiz, né? E ele não foi capaz de responder. Por quê? Ele mesmo viu que ele entrou numa sinuca de bico. Ele explanou para vocês aqui. É uma sinuca de bico para ele isso. Porque ele não consegue responder, tá? O Adriano, antes, quando ele estava conversando com o Guardião, ele supôs o texto de Lucas ali como se Lucas fosse o primeiro evangelho, por exemplo, né? Que Lucas estava escrevendo algo que ele investigou. Eu gostaria que o Adriano buscasse. É por isso, Adriano, você precisa buscar a academia. É necessário você entender o que é a fonte Q, o que é a fonte L, o que é a fonte M, para você não passar esses vexames.
As pessoas que assistem, que conhecem, que buscam um pouco mais que você, elas estão percebendo o horror que são as suas respostas nesse sentido, né? Então eu gostaria que você depois buscasse sobre o que é isso, você entendesse um pouco do que é isso, para você não achar que você está conversando com dois ateus. Você só está conversando com pessoas que conseguem defender, por exemplo, a inspiração divina da Escritura, coisa que você não conseguiu fazer aqui. Você mesmo disse que a sua Bíblia não é inspirada. Ou seja, nada do que você diz sobre a sua Bíblia nós devemos confiar, porque não há inspiração nela. E a única coisa que você trouxe como prova de inspiração na sua Bíblia é aquilo que a ciência comprova. Por isso eu disse que, se algo não está comprovado cientificamente na sua Bíblia, logo esse faz parte daqueles textos que você mesmo afirma que não é inspirado. Este é que é o ponto aqui. Você não tem um argumento, você não tem uma resposta, você foge da resposta. Você tentou ir para deuterocanônico, porque você estava achando que você estava realmente falando com algum neófito, e tentou levar a conversa para um outro canto, mas eu não vou deixar você fugir. Você precisa responder o questionamento. Porque, por exemplo, se a sua inspiração divina, a inspiração do seu texto é o texto massorético, Daniel é um livro profético ou um livro histórico, como é para os massoréticos? Você precisa ter esses questionamentos. Eu estou aqui colocando, Adriano... Deixa ele concluir, Adriano. Desculpa aí, Wesley. Valeu, Wesley. Valeu. Ele não aguenta não. Valeu. Adriano. Bora lá. Bora lá. Primeira coisa, ele perguntou, Adriano, a tua Bíblia usou os textos massoréticos? Eu disse, não. 4 minutos aqui, vai lá, Eu Adriano, disse depois que eu passo não. pro Guardião. Ele perguntou, Adriano, tua Bíblia usou o texto massorético? Eu falei, não só esse, muitos outros. Só que o cara ouviu. Aí ele fica dizendo que eu disse que sim. Cara, será que é requisito ser malandro para ser católico? Porque eu respondi a perguntinha dele com as mãos nas costas. Isso é uma sinuca de bico. Ora, mas o cara pergunta, não sabe nem qual é a Bíblia que eu uso e tá mandando essa. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí eu chamei o cara de fariseu e vou repetir. Marcos, você é fariseu. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Sim, eu vou explicar por quê. Os fariseus, eles tinham os escritos. Olha só, os fariseus, eles tinham os escritos da lei na mão. Eles conheciam isso muito bem. Eles conheciam, eles defendiam a lei. Os fariseus faziam isso. Porém, o que eles colocavam acima da lei de Deus? As suas tradições. O que o Marcos estava fazendo aqui? Eles apregoam para si, os católicos, que eles são os defensores da Bíblia, que foi eles que reuniram aqui os livros canônicos, que debocha dos protestantes, dizendo que os protestantes acham que a Bíblia caiu do céu com zip e tudo, já prontinha, que foi a Igreja Católica que montou a Bíblia. Não é isso que os católicos dizem? Só que agora nós estamos vendo, não só o Marcos como o Guardião, questionando a inspiração divina. Por quê? Porque eles precisam enaltecer a tradição católica, exatamente como acontecia no passado. Entendeu? Esse é o ponto. E não é ofensivo, isso aqui é um paralelo histórico. Os caras agiam daquele jeito, hoje a Igreja Católica age igual. Eles dizem que conhecem a Bíblia, eles defendem a Bíblia, foi eles que produziram, eles que fizeram tudo, eles que dividiram em capítulos e versículos, foi eles que fizeram tudo. Mas eles levam em consideração a Bíblia? Estamos aqui há mais ou menos 2 horas. Quantos textos o Guardião e o Marcos citaram? E o Panáquios? Nenhum. Absolutamente nenhum. É igual os fariseus. Entendeu? Aí ele se doeu. Por quê? Porque é verdade. Aí ele perguntou, Adriano, tua Bíblia é inspirada? Não. Assim como a Bíblia de Jerusalém também não é. O que é inspirado são os originais que foram feitos cópias. O conteúdo desses manuscritos copiados foi inspirado. Foi isso que eu disse. E qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionando na cabeça
entendeu perfeitamente o que eu disse. Agora, não há de se esperar que uma pessoa que não estuda a Bíblia, que vem me falar de fonte que usa fontes não bíblicas como primária para defender a crença em Deus, sendo uma trindade, que mérito essa pessoa tem? Porque o único nessa live aqui que abriu a Bíblia, leu textos e provou que o que eu estou dizendo é verdade dentro da Bíblia, fui eu. Não foi os supostos defensores da palavra de Deus como os católicos nessa live. E com todo respeito, guardião, você ainda como católico. Mas se você se sentir ofendido, cabe a você me provar dentro da Bíblia que eu estou errado. Que vocês defendem a Bíblia, que você defende a exatidão da Bíblia, que você defende tudo isso. Porque eu estou fazendo isso. Eu respondi 3 vezes a pergunta do Panacos, 3 vezes a do guardião, 3 vezes a do Marcos. E ainda dizem que eu não respondi. Aí foi complicado, meu amigo. Me ajude. Ok. Ô, Guardião, você tem 4 minutos, cara. Tá ouvindo? Tá sim? Aí. Tô ouvindo. Isso é o bom, porque a live fica gravada. Porque, por exemplo, esse aqui é o problema. Literalmente, as pessoas gostam de ser enganadas. Por isso, por exemplo, o Wesley desativou aqui os comentários. Sabe por quê? As pessoas gostam de viver enganadas. Por exemplo, o Adriano, ele finge responder. Isso é um modus operandi de quem busca fazer uma desconstrução daquilo que ele não conhece. Ele se coloca num pedestal de conhecimento que ele não possui. Por quê? Ele é o anão da fé. Ele chama os outros de fariseu, mas ele é o anão da fé. Ele trouxe uma frase aqui, depois se o Wesley puder me mandar o corte, eu agradeceria. Ele disse que nenhum escrito que não for condizente com os autógrafos, com os originais, não deve ser levado em consideração. Igual lá atrás ele trouxe sobre Constantino e depois veio meter Concílio de Constantinopla e Concílio de Niceia. Para o quê? Sabonetar. Mas ele não sabe dizer claramente para as pessoas que não existem os originais nem do Antigo, nem do Novo Testamento. O que existe são cópias das cópias das cópias. Inúmeras cópias que foram feitas ao longo dos tempos. E ele não sabe dizer como é que ele garante a autenticidade desses textos. Ele vai dizer, existem mais de 5.000 escritos só do Novo Testamento que garantem. Ele não sabe, porque ele é um anão da fé. Se tirar a Bíblia da mão, ele não vai para canto nenhum, porque ele é o cara de uma fé islâmica. Então ele depende de ler, ele não crê na revelação, ele crê na leitura. Por isso que ele é tão apegado aos críticos textuais que não estão nas escrituras, às gramáticas da vida, aos lexos, porque ele precisa ressignificar, já que ele caiu como um meteoro na história do cristianismo. Mas ele não soube mostrar com humildade, porque ele não tem humildade nenhuma. E ele fala de ter 2 neurônios. Às vezes eu fico perguntando se realmente você tem pelo menos 2 neurônios funcionando. Por quê? Porque eu perguntei, aonde é que está escrito que esses 27 livros são inspirados? Você fugiu. Onde é que está escrito que Jesus ordenou escrever esses 27 livros? Você fugiu. E você fala de textos bíblicos e ainda trouxe a questão de contradições. Não, as escrituras não podem ter contradição. Então, por exemplo, quando você quiser algum dia, você explica porque, por exemplo, que no livro de Josué é descrito a conquista de Canaã como rápida e bem-sucedida. E em Juízes mostra exatamente o contrário, que várias tribos não conseguiram expulsar os povos locais, que a conquista foi parcial. Já que a tara é por textos bíblicos, eu dou os textos bíblicos para você e você depois dá uma resposta satisfatória. Josué capítulo 10, verso 40 ao 42, Josué 11, 23... Aí você faz a correlação com os textos de Juízes. Juízes 1, 19, Juízes 1, 21, Juízes 1, 27 ao 36, Juízes 2, 1 ao 3, e mostra quem é que está certo, Josué ou Juízes. Tem contradição ou não tem? Esse é o que é o problema. Você crê no verbo encadernado. Eu creio no verbo encarnado. Então há uma diferença abissal entre a raiz das fés. Mas eu entendo, porque você nasceu no século passado.
Então você é uma criança na fé. A sua fé é uma criança na fé. Então você tem que trazer essa construção. Agora, diga para os outros que não existem originais nem do Antigo nem do Novo Testamento para não passar esse discurso falacioso. Seja claro, verdadeiro, não farisaico. Deixa eu só, o tempo do Guardião acabou. Porque eu desativei os comentários. Porque já tava tomando outro rumo, tá? O pessoal tá. Rapidinho, Guardião, deixa eu mutar você aqui. É que tá dando interferência. Então eu tirei o comentário, tá? Já tava muito chato, muito pesado aí os comentários. Ó, o Marcos, ele falou que se sentiu ofendido por uma palavra que o Adriano disse, fariseu. Aí eu falei, Adriano, evita de falar isso, não, ele vai se sentir ofendido, tal, não é legal pro nosso bate-papo. Aí, Adriano, usou outra palavra, tal. Então, gente, quando é para chamar atenção, eu chamo atenção, cara. Pode ser quem for. Mesma coisa se o Adriano falar alguma coisa, eu vou chamar, ou alguém falar alguma coisa dele, eu vou chamar atenção, cara. Então, assim, não adianta, tem torcida do lado dos católicos, tem torcida do lado dos TJ, infelizmente tem torcida, pega o pompom e fica lá, não sei o que, o meu vai ganhar, cara, infelizmente tem. Então, assim, pode ir lá no meu PV, pode falar, Wesley, funciona, ficaria melhor assim, age assim desse jeito, cara, não tem problema, eu escuto todos, ok? Então, tá tranquilo ainda, tá? O bate-papo tá ainda de pé, tá tudo certo. Então, isso aqui não é sabatina, tá? Pós-debate eu subo as pessoas para fazer pergunta, o qual foi feito, né? Já tem quase 1h30 já de pergunta para o Adriano, subiu aí o Marcos, subiu aí o Renato e tal, e fez pergunta para ele. Mas, ó, tem um lado bom dos comentários ser ativado do Guardião. Olha o tanto de presente que você ganhou aí, cara. Você tava com 20, cara, você já tá com 206, cara. 216. O Adriano tá chegando a 100 presente, ó. Tem um lado bom de desativar os comentários. O pessoal para de ficar lá toda hora, né? Aí manda os presentes e tal, cara. Tem um lado bom, tá certo? Mas é isso aí. Eu quero agradecer ao Adriano que participou do debate com o Dércio, né? O Dércio também. Wesley, deixa eu só fazer aqui uma ponderação. O debate foi para tentar se provar se a Igreja Católica ela é ou não é a Igreja de Cristo. E aí eu trouxe lá 8 pontos, 7, 8 pontos, que Jesus estabeleceu para os cristãos, e nós comparamos com a Igreja Católica. Onde é que estavam os católicos nessa live? Porque parece que ninguém assistiu. Não, eles estavam... tinha um pouco de católico, mas tinha sim, cara, tinha católico. Exclusivamente tem algumas lives católicas abertas agora. Então eles estão... Então quem assistiu, os católicos que assistiram, por que não subiram na live aqui? Para tentar trazer um argumento melhor do que o que o Décio trouxe. Porque, na verdade, o Décio... Porque só... Adriano, tu falou lá que os cristãos tinham que usar o nome divino. E aí tu disse que a Igreja Católica não usa. Aí a pessoa traria um contraponto para o meu argumento anterior. Não trouxeram. Ou seja, acho que essa segunda live, provou que os argumentos usados por mim não podem ser refutados por nenhum católico. Exclusivamente você falou pro Décio debater agora, né, o segmento TJ. Como as testemunhas de Jeová, tal, alguns detalhes que é muito falado. Então, quer dizer... Vamos debater sobre isso. Agora sim, é claro, eu trouxe o que Jesus estabeleceu para os cristãos. Não foi minha opinião pessoal. Não foi o Adriano tentando provar que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. O que eu fiz? O que Jesus falou para os cristãos fazer dentro da Bíblia, o que eles fizeram, e com essas informações nós comparamos com a Igreja Católica. Então não tem minha opinião. No segundo debate que eu vou fazer com ele, eu espero que ele faça o mesmo. Né? Se ele aceitar agora, né? Porque... Ele aceitar. Mas ele aceitou, ele concordou lá na hora. Depende dele, tá? A partir de hoje, cara, quando tiver assim embate de ideias entre católicos ou protestantes ou testemunho de Jeová, vou ter que desativar os comentários, cara, porque é muita torcida, não é pessoas fazendo apontamento sério. Não sei o quê, não sei o quê. Cara, é chato demais isso, cara. 84 pessoas e o comentário não é teológico, o comentário é um atacando o outro, é um falando do outro, é um não sei o quê. Cara, fica chato, cara. Então, vou desativar os comentários se tiver com muita birra, muita, sabe,
torcida aí, tá? Guardião, antes de eu fechar, cara, alguma coisa, cara, você tem a dizer? Não, agradeço sempre aí. Eu, particularmente, eu não tenho nada pessoalmente contra o Adriano, nem contra ninguém. Agora, como eu digo, é incrível, 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 incrível como se apela para um discurso biblicista. Usa-se por conveniência a autoridade de Jesus, mas, por exemplo, na hora de você responder o que o próprio Jesus mandou, você se priva ao direito de o fazê-lo, com base em um livro, capítulo e versículo. E isso está no cerne, na raiz da fé dos que trazem o argumento sola escritura. Aonde Jesus mandou escrever o Novo Testamento? Aonde é que está? Aonde é que está? Então, na oportunidade que se tem de responder isso, simplesmente não se responde. Sabe por quê? Porque não se tem a grandiosidade de admitir que não tem nenhum texto que diga isso. Nenhum texto. Nenhum. Mas o cara quer trazer uma construção de que tem. Então, até onde vai o compromisso com a verdade? É verdade ou vaidade? Então, esse é o grande problema. E eu, particularmente, Wesley, eu gosto, se eu estiver num debate, eu não tenho nada contra os comentários, não. Deixa o circo pegar fogo, que eu quero ter chassado, mas... Se pegar fogo não pode, mas, cara. Não, eu tô brincando. Não, até porque, por exemplo, eu não gosto de focar na rolagem, porque se eu já tenho um TDAH, então fica estimulando, tirando meu foco, então eu não gosto. Eu gosto de focar realmente no debate em si e trazer essa questão. Agora, só finalizando a minha fala, muitas pessoas, quando a gente traz esse tipo de argumentação, pensa que nós estamos nos colocando contra as escrituras. Mas isso é pura falácia, é um argumento desonesto. É apenas jogar luz nas trevas que muitos se escondem de uma autoridade que se auto-arroga, que não está escrito em um texto bíblico. Quando se traz, por exemplo, para finalizar minha fala, questão de originais, de autógrafos, de comprovação de existência de certos personagens, se tem medo de afirmar, por exemplo, não existe nenhuma prova arqueológica, histórica da existência de Moisés. Nenhuma. Nós cremos pela ótica da fé. Onde é que está a prova? Não existe. Não existe. Jó, ele escreveu alguma coisa? Ora, basta conversar com os judeus e você vai escutar a resposta. Jó é um personagem hipotético, ele não é um autor. Da mesma forma, aonde estão os originais do Antigo e do Novo Testamento? Quais são os textos mais antigos que existem? As pessoas são privadas do direito de saber isso. Por quê? Não é interesse de ninguém se desconstruir o argumento sola escriturista que muitos defendem. Então, isso não é uma honestidade intelectual. Nenhuma academia do planeta Terra que se diga que não seja um instituto, um braço de uma denominação de fé específica que trate desse assunto dessa forma. Então, esse é o problema. Se você pegar todas as grandes autoridades do planeta no assunto, os grandes teólogos, os grandes exegetas, os grandes historiadores, nenhum vai usar esse tipo de abordagem. Então, quem está falando uma mentira? Eu ou todos os que têm este estudo como ciência? Então, agora o problema é, quem tem compromisso em dizer a verdade sobre isso para não quebrar o espelho de cristal que separa a verdade da mentira para muitos? Então, esse é o ponto. Por isso que sempre é importante se tocar nesses pontos. Você já viu, Wesley, quantas vezes eu já toquei nesse ponto aqui? Porque a minha fé é baseada na revelação. Já tem muitos que têm uma fé no que lê. E por isso tem uma visão anã da fé. Porque se tirar o livro, acabou a fé, morreu. Agora não sabe explicar.
a origem de tudo isso. E isso vale para... A mesma coisa eu já disse para judeus, e não conseguiu provar a mesma coisa. A origem dos seus... Ah, não, os escritos do Novo Testamento são um bando de adulteração, são obras do Império Romano, BBB, bababá, não tem os autógrafos. Me mostra os autógrafos do Antigo. Nem tem do Antigo, nem tem do Novo. Os escritos mais antigos, os códices mais antigos que temos do Novo Testamento, século IV. Tá. Belezinha, então, Guardião? Beleza, Só valeu. para não expandir aqui, senão vira um outro bate-papo aqui, tá certo? Quero agradecer aí novamente, tá certo? Meus amigos católicos, não fiquem chateados comigo, tá bom? Eu sou odiado por PJ, católico, protestante, trinitário, tá tudo certo, tá equilibrado por enquanto, tá? Mas, e também muitas pessoas admiram o nosso trabalho aqui e tal, e por aí vai, tá certo? Muito obrigado a todos, Adriano, mais uma vez obrigado. Guardião, mais uma vez, tá? Eu sempre gosto de receber aqui os nossos irmãos católicos, tá bom? O Décio, não sei se o Décio vai aceitar novamente um novo debate com o Adriano, apesar que ele propôs, né? Debater sobre o segmento de fé das Testemunhas de Jeová. Não sei, tá? Isso aí eu vou ver com ele no PV depois. Aí o Adriano também vai ver se ele vai... O Adriano aceitar também, né? Não sei, às vezes... Dependendo do dia, o Adriano não vai poder debater, não sei. Então é isso, cara. Não gosto de desativar a rolagem. Eu acho que é a primeira vez, em toda a existência do Podplay, é a primeira vez que eu desativo o comentário. Eu não sou de desativar, cara. Eu gosto que o pessoal comenta, participa, né? Deixa aí a sua opinião. Mas quando fica uma coisa muito pesada, fica uma tensão muito grande, um atacando o outro, cara, tem que silenciar, cara, que essa não é a ideia, tá? Tá certo, Adriano? Tranquilo, Wesley. Obrigado pela Valeu. oportunidade e espero poder voltar outras vezes. Ok. Guardião, Klemer, até a próxima. Valeu, Wesley. Valeu, Adriano. Valeu.